O tema da mensagem de hoje: faça a coisa certa. Faça a coisa certa. 1 Samuel, capítulo 26. Olha para mim aqui. Imagina essa situação aqui. Meu Deus, aconteceu de novo. Eu confiei, eu acreditei que a pessoa, aí coloca o nome dela aí na sua mente, tinha sido sincera ou sincero comigo, e mais uma vez ela me decepcionou. Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Mas eu sou tão estranho ou estranha que eu vivo continuando a acreditar de que as pessoas mudam. Poxa vida, me traiu de novo, me perseguiu de novo, puxou meu tapete de novo, está à minha espreita para tentar me prejudicar. Ele ou ela está sempre retribuindo o bem que eu faço com mal. Deus, até quando isso vai acontecer comigo? Até quando eu vou perdoar? Me perdoa essa expressão. Perdoar e levar na cara. Perdoar e levar na cara. Perdoar e levar na cara. Não vou perguntar quantos se identificaram com essa minha pequena dramatização. Quantos puderam se identificar. Mas é a situação de Davi aqui. O capítulo 26 parece um flashback do capítulo 23. Há até alguns comentaristas que dizem que o narrador repetiu a mesma história. Se enganou. Tem alguns comentaristas que são do mal mesmo, né? Eles dizem o seguinte: o cara estava escrevendo, mas de repente, já tinha contado essa história. Mas agora vai. Não. Isso daqui não é uma repetição, ipsis literis, palavra por palavra. Raiane, que aconteceu de novo. Porque na vida acontece de novo. E alguns até vão concordar comigo que muitas vezes acontece de novo, de novo, de novo, de novo, e por aí vai. Daí então, Rafael, a questão que esta mensagem nos apresenta, que esse texto nos apresenta, é como fazer a coisa certa quando as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias nos atingem, nos pegam. Renan, faça a coisa certa. O que Davi nos ensina é isso. Faz a coisa certa, independente daquilo que fizeram com você. Faça a coisa certa, independente se as pessoas não mudam. Muda você. Você não pode permitir que as pessoas dominem ou controlem o modo como você vai reagir àquilo que lhe acontece. O modo como você reage é uma questão de escolha sua. É escolha. Teve um jogo da Série B essa semana,
Coritiba e Botafogo de Ribeirão Preto. É um clássico do futebol brasileiro. O Coritiba venceu o jogo por 2-0. O zagueiro do time do Botafogo de Ribeirão Preto entrou na partida só para criar confusão. Era um sujeito bem afeiçoado fisicamente, mas com uma cara de bad boy. Deu uma entrada violenta, uma cotovelada num dos jogadores do Coritiba. O juiz, vermelho direto. Não satisfeito, ele saiu da confusão e deu um tapa na cara de outro jogador do Coritiba. A situação foi criada. Ele ficou no meio do campo, não quis sair. O juiz demorou, porque tinha que chamar a polícia para um cidadão desse. Ele demorou 6 minutos para sair depois da expulsão. Eu fiquei pensando naquele cidadão do Coritiba. O que fazer quando um brutamontes nos dá um tapa na cara? Faça a coisa certa. Lembrei da minha mensagem na hora. Faça a coisa certa. Vamos ao texto, porque é um texto, meu Deus, incrível. Acompanhe aí, e se você está com o celular, vigia, varão e varoa na terra, para não ter nenhuma notificação do inferno, para lhe chamar a atenção. Porque vai ser do inferno se alguém quiser falar com você agora, quando Deus quer falar com você. Vamos lá. Os civeus, se você quer saber quem são os civeus, lá no capítulo 23. Os civeus eram da tribo de Judá, amados. O deserto de Sive ficava na região próxima ao Hebrom. Os civeus eram descendentes de Calebe, aparentados em tribo, da mesma tribo que Davi. Os civeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Aquila, em frente de Gesimom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Aquila, em frente de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Até aqui é a mesma história do capítulo 23. Só tem a diferença que no capítulo 23, Saul entra numa caverna para aliviar o seu ventre. Aqui não. Saul entra na caverna para tirar uma soneca. Saul acampou no monte Aquila, em frente de Gesimom, como eu já li, versículo 3, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul ficou no deserto, quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Diferentemente daquele episódio na caverna, em que Saul estava naquela situação frágil, aqui ele está acompanhado de Abner, o seu comandante de exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, não confunda com Aimeleque, o sacerdote, porque ele já tinha morrido, né? E a Abisai, esse cidadão é brabo, hein? Abisai, irmão de Joabe, sobrinho de Davi, filhos de Zeruia, irmã de Davi. Filho de Zeruia, irmão de Joabe. Quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: eu irei com você.
Assim Davi e Abisai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele, essa lança era famosa, né? Estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Abner, além de comandante do exército, era primo de Saul. Então Abisai disse a Davi, se Abisai, eu repito, preste atenção, era brabo. Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá. Agora, encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Você já teve gente do seu lado dizendo o seguinte: se vinga dele, dá o troco. Dá na cara dele também. Esse é Abisai. Deixa comigo. Davi, porém, versículo 9, respondeu a Abisai: não mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará. Davi está lembrando de quem aqui? De Nabal, aquele a quem o Senhor havia matado. No capítulo 25. Ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles, olha só, um profundo sono, vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então, gritou para o povo e para Abner, filho de Neir, dizendo: você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: quem é você que está gritando para o rei? Davi respondeu: você não é homem? É uma coisa difícil de falar isso para o comandante, né? Você não é homem? E quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu seu senhor o rei? Por que alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor? Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram seu senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam, onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é esta sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras desse seu servo. Se é o Senhor que o está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, sirva a outros deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor. Porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga. Olha que imagem, amados. O rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei. Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal.
A segunda vez que ele promete isso. Porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco, como um Nabal, né? Como um louco. E cometi um erro muito grande. Davi respondeu: aqui está a lança, ó rei. Que um dos seus rapazes venha aqui pegá-la. E que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos, porém eu não quis. Você pode repetir comigo? Eu não quis. Está vendo como que é uma questão de escolha? Eu não quis. Tem coisa que você pode fazer, mas não deve fazer. Eu não quis. Assim como hoje a sua vida foi grande aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus, e que Ele me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi: bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Um ímpio abençoando um crente. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Deus, por favor, faça o teu povo prestar atenção, receber essa palavra e acolher no coração. Para a gente entender o que a gente deve fazer quando as pessoas nos traem de novo, e de novo, e de novo. No nome de Jesus. Amém. Dando um clique, meu querido PJ, quem decide perdoar expulsa o fantasma do passado e em Cristo pode seguir o seu caminho. Quem decide perdoar, perdoar é uma decisão, é uma escolha. Eu quis. Se expulsa o fantasma do passado. Por quê? Porque aí você não vai ficar com essa coisa na sua cabeça: poxa vida, de novo. Não, se expulsou o fantasma do passado, as coisas velhas já passaram. E aí essa pessoa que vai lhe decepcionar, não vai ser de novo, vai ser como se fosse a primeira vez. Eu seguia um camarada que hoje está desviado, que ele dizia o seguinte: perdoar é você permitir que o outro nasça de novo na sua concepção. Então, se o cidadão ou a cidadã que lhe fez mal nascer de novo na sua concepção, aqui dentro, ele pode continuar o pilantra de sempre, mas para você, ele está nascendo de novo. Você, a cada dia que decide perdoar, você expulsa o fantasma do passado. E em Cristo, você vai seguir o seu caminho. Como escreveu um outro compositor que também está desviado: eu vou seguir com fé. Com Jesus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu vou seguir com fé. É isso. Seguir o caminho. Você não vai permitir que aquilo que lhe aconteceu defina o que você vai viver hoje. Você não vai permitir que aquilo que lhe aconteceu determine como será o seu futuro. Não vai. Não vai. Em nome de Jesus, não vai. Saul, gente, olha para mim, não mudou nada.
desde o último aparecimento. Ele continua corrupto no seu coração. Ele continua sendo como aquelas pessoas que não têm a graça salvadora de Deus e que insistem em tentar nos prejudicar, porque elas não toleram o nosso crescimento. Não toleram o fato de que nós somos bem-sucedidos. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de fama, eu estou falando de que tem gente que não suporta ver a gente feliz. Saul era um cidadão assim. Ele não gostava de ver ninguém feliz. Saul era o tipo de crente que talvez orasse para chover num acampamento de jovens da igreja. Ele era alguém que insistia em desejar que coisas ruins acontecessem. Esse capítulo começa com Davi se refugiando no deserto de Zif. Novamente, ele está ali. E numa daquelas cavernas, um lugar que esconderijo para seu grupo de 600 homens. Nesse contexto, os civeus, mais uma vez, assim como fizeram no capítulo 23, foram lá dar a língua com os dentes para Saul. Chegaram para Saul e disseram: Saul, não é verdade que Davi está escondido no monte Aquila, em frente de Gesimom? Saul monta sua comitiva de exército do mesmo número, 3.000 homens, a sua elite militar. E chega naquela caverna. E como eu já disse para vocês, diferentemente do capítulo 24, em que a caverna que Davi estava escondida era em Engedi, e que Saul também estava lá, e foi encontrado por Davi numa situação desconfortável e frágil. Agora, Davi mais uma vez se recusa a matar Saul, uma vez que ele estava, preste atenção aqui, dormindo. O sono dos justos? Não. O sono que o Senhor havia lhe dado. Eu fico pensando, olha para mim aqui, a Bíblia tem umas coisas incríveis, não é? Qual é a outra situação que Deus faz o homem dormir? Adão, né? É interessante que quando Deus quer fazer algo que só Ele pode fazer, Ele bota o homem para dormir. Eu não sei se você vai trazer isso para a sua vida. Tem esposas olhando para alguns esposos aqui, vice-versa. Situações em que o sono não é natural. É Deus que bota o cara para dormir. Para quê? Para ele fazer alguma coisa. É inexplicável isso daqui. Saul estava dormindo e quem estava do lado dele era um outro cara brabo, gente. Nós estamos falando de Abner. Abner é comandante em chefe de Saul. Abner era tão fiel a Saul que no ato contínuo em 2 Samuel, quando Saul vai morrer, está morto, Abner defende que quem deveria assumir o trono era Isbosete, o filho de Saul. E ele defende Isbosete até um determinado período, quando ele abandona Isbosete e bandeia para o lado de Davi. Abner tem um fim muito triste. Joabe o mata em represália ao fato de que Abner matou o seu irmão Asael. Mas é interessante que Davi respeitava tanto Abner, que aquela expressão, caiu um gigante em Israel, Davi está falando acerca de Abner. Então ele não era um sujeito, olha para mim, fraquinho, que estava dormindo ali do lado de Saul, assim, de maneira desrespeitosa ou desatenta.
Foi Deus que fez. Agora olha para mim, Edinho, por que que Deus fez um sono pesado cair sobre Saul, sobre Abner, sobre toda aquela turma, para que Davi tivesse ali, uma expressão mineirês que eu vou usar, com a faca e o queijo na mão. Ou, para ser mais fiel ao texto, com a lança de Saul na mão, para testar a Davi. Para saber, para ter certeza se Davi iria fazer a coisa certa. Porque às vezes, queridão e queridona, nós também estamos com a faca e o queijo na mão, com a lança na mão, com a espada na mão. A gente está ali, quem sabe, com aquele documento para penalizar, para culpabilizar, aquela resposta na ponta da língua. Você já teve uma resposta na ponta da língua para dar para uma pessoa que está ali azucrinando e você diz, eu vou falar, agora eu vou dar um golpe baixo, agora eu vou falar do passado dela, dele. Mas você entende que fazer a coisa certa não é fazer as coisas do seu jeito. Olhe para mim, você aí na galeria, você aqui embaixo. Deus não nos colocou na terra como justiceiros. Deus nos colocou na terra para sermos justos. Aí você deve estar pensando, mas pastor, ser justo é levar tapa na cara? É, em algumas circunstâncias, se não todas, ainda oferecer a outra face. O meu Jesus falou isso, o seu também? O mundo, amados, olhe para mim, não tolera essa mensagem que eu estou a lhes trazer nesta noite. O mundo não tolera, porque isso é anticultural. Davi se recusa a matar Saul. Davi vê Saul como ungido do Senhor. Ah, pastor, mas Saul já havia sido rejeitado pelo Senhor. Nota 10 para você. Davi já havia sido ungido para ser rei. Nota 10 para você. Davi, então, poderia fazer a justiça de Deus com as suas próprias mãos. Nota 0 para você. Mais tarde, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, vai dizer na sua carta, a ira do homem não procede ou não produz a justiça de Deus. Uma das tentações de Jesus, o capiroto falou com ele assim. A Bíblia diz, o diabo é diabo mesmo, o diabo é sujo, cara. É o diabo sendo o diabo. Cita até a Bíblia, amados. Tem diabo que... O diabo conhece mais a Bíblia do que muitos crentes. Mas esse é outro sermão. A Bíblia diz que o Senhor dará ordens aos seus anjos. Pula daí de cima. A Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Bíblia com Bíblia. Queridão, queridona, você precisa entender que a vida humana é uma dádiva de Deus. E só Ele pode tirá-la. Só. Só. Ah, pastor, mas a autoridade política está agindo erradamente. Então eu posso depor contra... Não. Presta atenção. Presta atenção. A autoridade é coisa que Deus estabeleceu. Só Deus pode tirá-la. Ou tirar a pessoa, ou desinvesti-la, entre aspas, de autoridade. Nós não temos o poder
de antecipar nada no cronograma de Deus. Eu não sei com quem que eu falei ontem, mas eu não sei mesmo, não estou sendo na figura de linguagem não. Mas ontem eu falei com alguém aqui, coloca uma coisa na sua cabeça, Deus não tem pressa. Ele faz as coisas do jeito dele, no tempo dele, e o jeito e o tempo dele é o melhor. Para de ficar criando situações. Davi entendia o seguinte: eu tenho um caráter íntegro. Eu aprendi com o meu Deus a ser misericordioso. Então Abisai, esse Abisai era abusado, me permita só fazer um trocadilho. Era um sujeito que já havia matado gigante também, ou melhor, mais tarde ele vai matar gigante. O sujeito é fera. É um dos 30 valentes de Davi. Mas Davi fala, não, Abisai, não. Eu não vou usar o fantasma da traição. Tudo acontecendo de novo. A mesma coisa. A mesma oportunidade, porque também no capítulo 24 vai ter aquela oportunidade de ouro. E vão dizer também para Davi, Davi, aproveita, é Deus. Você já viu gente dizendo para você, cara, é de Deus, se vinga. Mas a minha Bíblia diz, não sei a sua, em Romanos 12, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Salmo 54 foi escrito quando os civeus foram dizer a Saul, não está Davi escondido entre nós? Está lá no título do Salmo 54. E o que o Salmo diz? Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Você acha que de vez em quando eu não oro assim, faço umas orações meio enviesadas? Deus acaba com eles. Mas Davi está dizendo, Deus, por tua fidelidade, acaba com eles. Em outras palavras, Deus está dizendo, Iago, Deus, faça dos seus termos. Porque eu vou fazer a coisa certa. E a coisa certa, ele volta a fazer é o quê? Se livrar, expulsar, exorcizar o fantasma da traição. Olhe para mim, enquanto você ficar vivendo, olhando para trás, por aquilo que aconteceu com você, e ficar o tempo todo nessa coisa de, tá vendo? Meu irmão fez isso, minha cunhada fez isso, minha sogra fez isso, meu primo fez isso. Aquele camarada, se não queria namorar comigo, era só dizer que não. Não precisava também ter feito aquilo. Não precisava agora estar na foto com a outra, muito mais jovem, muito mais bonita. Ah, mas eu vou me valorizar agora. Agora eu vou postar no Facebook, no Instagram. Eu vou dizer, olha o que você está perdendo. Eu vou fazer uma lipo. Eu vou fazer uma endemonização facial. Eu vou fazer alguma coisa. Agora sim, eu vou mostrar. Vou mostrar quem é. Não, olha aqui para mim, não.
Não faz isso não. Não se coloca no nível do cara não, e da pessoa não. Presta atenção. Segue o caminho. Diz, Senhor, lê o Salmo 54, decora, escreve, coloca na geladeira, coloca no coração sobretudo. Ó Deus, faze justiça pelo teu poder. Não dá, gente. Não dá. Meu querido PJ, o fantasma da traição, sai em nome de Jesus. Ponto 2. Já foi embora o fantasma da traição, PJ. Se livra agora da tentação de fazer justiça. Ah, não. William Blake vai dizer o seguinte: ai, em quantos pecados, em quantos crimes os homens têm caído pela sua indisposição de esperar pelo tempo de Deus. Vale a pena até ler de novo, hein? Ai, em quantos pecados e em quantos crimes os homens têm caído pela sua indisposição de esperar pelo tempo de Deus. Tem coisa que a gente precisa confiar, amados. Nem toda chance de nos vingar é de Deus. Na maioria das vezes não é. Satanás prepara o terreno. Eu fiquei pensando naquele camisa 5 do Coritiba, que levou o tapa na cara do camisa 3 do Botafogo de Ribeirão Preto. E aí os colegas de equipe ficaram ali tentando controlá-lo, e ele transtornado, e o camarada no campo ainda querendo briga. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa é uma imagem daquilo que nos acontece o tempo todo. Porque tem gente, amados, que não se conforma apenas em nos prejudicar, querem tripudiar ainda. Querem fazer divulgação ainda. Gente que partilhou da nossa intimidade, agora usa contra nós aquilo que é para nós sempre foi fraqueza, que em um momento ou outro foi compartilhado para fins de ajuda e de acompanhamento e de solidariedade, mas homens e mulheres desleais insistem em querer o nosso mal. E aí quando a gente tem a oportunidade de pegar a lança do sujeito, olha para mim, a lança dele, Saul já havia jogado 2 vezes contra Davi a lança, 18 e 19, no capítulo 18 e 19. No capítulo 20 ele joga a mesma lança contra Jonatas, o filho dele. Olha, esse sujeito Saul não é fácil não. Mas Davi diz não. Não. Eu não vou me igualar a ele. Eu não vou fazer as coisas que ele me fez da mesma forma. Jenny Edwards, no clássico Perfil de 3 Reis, ele coloca a seguinte expressão nos lábios de Davi: prefiro que ele me mate a aprender os seus caminhos. Prefiro morrer a vir a ser como ele. Eu não seguirei a estrada que leva os reis à loucura. Eu não atirarei lanças, nem permitirei que o ódio se aninhe no meu coração. Eu não me vingarei, nem agora, nem nunca. É uma decisão. A decisão de não fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque eu não vou me igualar. Porque eu vou agir diferente. Porque o ódio, quando aninha no coração da gente, diz, olha para mim, gente, nem com oração na Igreja Universal sai. É coisa séria. Não adianta. A coisa fica ali, ó. Você se brutaliza.
você se animaliza. Você fica um sujeito irreconhecível. Você já teve momentos assim? O ódio vai tomando. Você fica assim, igual um Hulk, Tabajara. E aquilo vai comendo, desculpa a expressão, gente, vai comendo você por dentro. Amor, eu fiz a comida que você gosta. Não quero. Amor, vem dormir. Não quero. Amor, vamos na igreja. Não quero. Por quê? Porque todo dia você está mandando mensagem de zap para Satanás, no desejo de que aquela ira, aquele ódio que está dominando seu coração, faça com que você tenha condições de se vingar, de fazer justiça. Um clássico da literatura internacional, O Conde de Monte Cristo, fala sobre isso. Deus me fará justiça. O cidadão todo dia lia aquela frase. E quando ele saiu, ganhou uma bolada, poderia curtir a sua vida, ele foi lá. Porque era o ódio que norteava a vida dele. Gente, não é fácil não, gente. Nós temos na literatura brasileira também um autor, um jornalista, o Euclides da Cunha, que foi cronista da Guerra dos Canudos. Teve uma morte trágica também por conta de ódio. Não lidou bem com a traição de sua esposa, quis matar num duelo com seu algoz, e teve um fim prematuro, uma perda irreparável para a intelectualidade da época. Por fim, olhe para mim. Deus quer que você siga o seu caminho. Deus quer que você tenha uma desconfiança confiante. Aí você está pensando, presta atenção aqui, você está pensando, o pastor enlouqueceu. O que é desconfiança confiante, Rafaela? É interessante que quando Saul faz essa como é que eu chamaria o que Saul faz aqui, né? Esse teatro, essa presepada, dizendo assim: ah, meu filho, é a sua voz. Davi diz: sim, meu senhor. Você vê que no capítulo 24, Davi chama Saul de pai. Aqui nem chama de pai, falou meu senhor. Até mesmo porque Saul deu a mulher Mical, a filha de Saul, para outro homem, então ele não tinha nem parentesco mais. Depois Mical vai voltar para Saul, para Davi, mas é outra história. Davi diz o seguinte: o que foi que eu fiz? Que maldade se acha nas minhas mãos? Escute as palavras, o Senhor está ouvindo pessoas que estão lhe incitando contra mim. Eles querem me prejudicar, eles querem que o Senhor me expulse para eu servir a outros deuses, mas eu não vou fazer isso. Versículo 20, o meu sangue não será derramado longe dessa terra do Senhor. E tem outra coisa, meu rei, eu sou uma pulga diante do Senhor. O Senhor está me perseguindo como uma perdiz nos montes. O Senhor está ao meu encalço. Saul diz: pequei. Ah, gente, tem cara que a gente quase acredita que ele está sendo sincero. Olha para mim. Saul diz assim: pequei. Volta, meu filho Davi. Eu não vou fazer mal.
É aí que entra a desconfiança confiante. Davi diz, não, traga aqui, manda aqui os rapazes, que eu vou devolver a lança, direitinho, a jarra, a vasilha. Mas não. Aí é que entra essa desconfiança confiante. Olhe para mim, por favor. Entenda esse princípio. Deixa eu pensar bem para falar isso daqui, hein? Desconfiança confiante. Vamos lá. Existem pessoas que a gente não deve confiar assim totalmente. A gente não pode odiar. Odiar é pecado, sim ou não? Sim. Fazer mal é pecado, sim ou não? Prejudicar, não pode, né? Mas a gente vai estar na casa dele comendo churrasco, a janta e almoçando e o tempo todo, a gente vai. Por quê? Porque é falso. Olha para mim, tem gente falsa. França, está entendendo? Tem gente falsa. Então é desconfiança confiante. Tudo bem, eu devolvo a lança. Eu não quero a sua lança. Eu não quero nada que é seu. Nada. Quero nada. O que não é meu, por exemplo, eu estava indo para casa hoje, eu já estava na rua, Elinho, o ticket da sobremesa. Na rua. O sujeito, é seu? Você tem certeza? Desconfiança confiante. Mas eu vou te dar esse ticket. Mas o princípio, sabe qual é? Eu não posso ter para mim aquilo que é do outro, mesmo que eu julgue que seja meu direito ter. A lança é sua, Saul. Se amanhã ou depois o Senhor vai usar contra mim de novo, não importa. Eu não quero para mim, porque eu não sou atirador de lanças. Eu nem sei lidar com lanças. Desse jeito que o Senhor faz, não. Eu sei usar minha lança na guerra. Eu sou guerreiro. Mas eu guerreio na justiça. Queridão, queridona, você está entendendo isso que eu estou falando? Para você não sair daqui falando que eu disse o que eu não disse. A desconfiança confiante preserva você. Não lhe torna isento de outras traições. Mas pelo menos não lhe faz ser aquele cara besta que está sempre caindo no mesmo pecado, saindo com a mesma pessoa que ele sabe que não vale nada e comendo com ele. Esse é o sentido do Salmo 1, não andar no caminho dos ímpios, não sentar na roda dos escarnecedores. Esse é o sentido daquele outro texto que diz, ao homem faccioso, Paulo dizendo a Timóteo, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. A Tito, Paulo fala o seguinte, quanto àqueles que ficam falando genealogias, falácias, mitos, faça-os calar. Isto é, cara, não fala nada comigo sobre isso. É gente que você vai mandar o zap agora não, depois do culto. Para de mandar mensagem para mim. Eu não quero. Desconfiança confiante. Eu não quero mais saber. Eu não quero que você fique falando do que o meu irmão está falando de mim. Eu não quero saber. Eu não quero que você fique me mandando jornal das coisas que estão acontecendo lá no bairro, na minha família. Eu não quero. Desconfiança confiante. O texto vai dizer que, versículo 13, versículo 25, que Saul diz a Davi, bendito seja você, meu filho. Tá, mas o texto termina dizendo assim, então Davi seguiu
o seu caminho. Repita comigo, vamos juntos, 1, 2, 3 e... Então... E Saul? Voltou para casa. Davi seguiu o seu caminho. Davi não pegou na mão de Saul e falou, eu vou. Para cá. Não. Para cima de Moá? Não. Vá para casa. Eu vou seguir o meu caminho. Deu para entender isso, gente? Sim ou não, gente? Deu para entender isso? Tem momentos na vida da gente, presta atenção aqui, que se a gente não se valorizar, quem vai? Quem vai? Quem vai? Não dá. Saul era louco. Davi não queria começar o seu reinado como Davi estava terminando. Como Saul estava terminando. Davi queria ter uma nova história. Não queria seguir os passos de Saul. Não queria ser louco. Queria seguir o seu caminho. Sabe por que eu me emociono? Porque Jesus, ao ser insultado, não insultou. Ao ser amaldiçoado, não amaldiçoou. Ao sofrer abuso, recusou-se a revidar. Ao ser alvo de zombaria, não retaliou. Ao ser pendurado entre 2 ladrões e crucificado por crimes que não cometera, ele ainda orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha para mim, Jesus tinha todo o direito de se vingar, sim ou não? Mas ele não fez, porque ele escolheu sujeitar-se à vontade do Pai. E é assim que você tem que fazer. Dá 2 cliques aí, PJ. Aí, só antes de fazer as aplicações, preste atenção aqui. Talvez alguns aqui são mais novinhos. Ou é gente que talvez deve estar pensando, pastor, isso não aconteceu comigo, eu nem sei. Olha para mim. Mas vai acontecer. Mas olha, o mundo está tão doido, que eu acredito que todos aqui já tiveram experiências assim de serem traídos. Todos. Eu ouso dizer isso. Todos, até os mais novos. Aquele coleguinha, ele estava com você, cara, mas ele roubou seu apontador. É assim, é uma coisa. Por quê? Ele queria o seu apontador. Queria. Eu acho que até o pequeno João Emanuel já deve ter vivido uma situaçãozinha que ele falou, poxa, mesmo sem palavras, ele, poxa, é meu amiguinho. E a gente precisa preparar os nossos filhos para isso, gente, porque tem gente que prepara os filhos achando que o mundo é uma Nárnia, é um país das maravilhas. Não, você tem que falar para o seu filhinho desde pequeno, cara, tem gente ruim nesse mundo, cara. Cuidado! Não vá com todo mundo, não aceite bala de qualquer um. Anda direitinho, qualquer coisa chama a professora, não dá na cara do amiguinho, não. Fala com a professora, compartilha comigo, não senta no colo de todo mundo. Enfim, tem que ter algum cuidado, porque, gente, o mundo está mal, gente. O mundo está virado de ponta cabeça. E na vida, amados, presta atenção, PJ colocou, nós somos traídos, mas nós não podemos viver sob o regime da tirania da positividade. Na quinta-feira, quem veio aqui, recebeu esse princípio. Vivemos lutas diárias, em que momentos bons e maus convivem juntos em um mesmo dia. O dia amanhece bom, você fala o seguinte, uau, que dia! À noite você fala, meu Deus, tem misericórdia. Tem dia que é assim, porque a vida é assim, Willo. Eu não sei quem falou com você que a vida é só boa, Willo. Lá naquela sala confortável, com ar-condicionado na escola, alunos atenciosos a tudo que o mestre ensina, é a sua realidade, mas não é a nossa. Essa expressão tirania da positividade
eu estou cunhando de um conceito do Byung-Chul Han, aquele filósofo sul-coreano, que vai dizer no Sociedade do Cansaço, que o sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. O depressivo é o inválido dessa guerra internalizada. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sobre o excesso de positividade. Reflete aquela humanidade que está em guerra consigo mesma. E eu traduzindo o Chul Han, falo assim, é gente que acredita que a vida é boa, cara, que excesso de positividade, vai dar tudo certo, e cara, não dá tudo certo. Não dá. Eu acho o seguinte, gente, quando dá uma coisa certa, pastor Léo, celebra, porque depois de uma coisa certa, boa, agradável, vão vir encrencas, pesadas. O meu Jesus disse, eu não sei o seu, no mundo vocês passam por aflições. João 16, 33. E Paulo diz aos Colossenses, agora eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Para da tirania da positividade. Para com essa besteira de crente infantilizado, crente mimado, crente que não cresceu, crente com síndrome de Peter Pan, que quer viver criança o tempo todo na terra do nunca, junto com a fadinha. Qual é o nome da fada? Do Sininho. Para. Peter Pan. A vida é pesada. A vida acontece coisas ruins, amados. O tempo todo. Vivemos num mundo que até o sininho se dá mal. Ah, sininho. Coisas ruins acontecem. PJ, coisas ruins acontecem, PJ. Você coloca isso na sua cabecinha, meu filho. Outra. O perdão é uma força poderosa. Ó, se mexa aí na cadeira. Vai ter a ceia daqui a pouco, hein? Jesus nos convoca a sermos assertivos no perdão. 70 vezes 7. Tá bom para você? Foi Pedro, em Mateus 18, que diz, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes. Mas 70 vezes 7. Há algum tempo atrás eu li um livro do Ray Bridges, O Poder Terapêutico do Perdão. Nesse livro ele fala que pesquisadores descobriram que o perdão reduz problemas de saúde associados à raiva, ao ódio e ao rancor. Porque todos esses sentimentos trazem consequências fisiológicas, como aumento da pressão sanguínea, alterações hormonais associadas a doenças cardiovasculares, supressão do sistema imunológico e problemas nas funções neurológicas e da memória. Uau! Gente que é cheia de raiva, de ódio, de rancor, gente que é tipo o malvado favorito antes da sua transformação. Gente que fica irado, rancoroso. Um dia a máquina vai parar, cara. Vai parar. Agora, quando você perdoa, além da saúde, você ganha bem-estar social, cara. A pessoa que guarda rancor e se lembra de cada insulto, perderá vários relacionamentos ao longo da vida. Gente, vai chegar um tempo que a pessoa rancorosa não vai ter amigo nenhum. Você é tão ruim que ninguém vai querer falar com você, cara. É aquilo que a gente dá vontade de falar para alguns. Só que a gente fica assim, mas de vez em quando tem que falar. Cara, você não tem complexo de inferioridade, não. Você é inferior mesmo. Não dá. Um filósofo chamado Confúcio diz que se você dedicar a sua vida a buscar vingança, lembre-se antes de cavar 2 sepulturas. Uma para outra pessoa, mas uma para você também.
O Salmo 37, 16 em diante diz: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Olhe para mim, queridão, queridona. Deixa a última tela, PJ, por favor. Preste atenção. Olha lá. Lá em cima, aqui embaixo. Quando você faz a coisa certa. Eu não estou falando que é fácil. Estou falando que é fácil? Estou falando que é mamão com açúcar? Mas quando você faz, porque você decide perdoar, você expulsa esse fantasma do passado, preste atenção aqui, que fica dizendo para você: você lembra o que ele te fez? Lembra o que ele falou? Cara, chega em casa agora, deleta aquelas mensagens no Zap que você está guardando. Para que você está guardando aquilo? Ah, porque eu preciso me defender criminalmente, é bobeira, entrega para Deus isso, deleta aquelas mensagens, tira o seu coração daquilo. Davi, amados, foi o homem segundo o coração, não é porque o coração dele estava em Deus, é porque o coração de Deus estava nele. Era o homem segundo o meu coração, diz o Senhor. O homem segundo o coração de Deus. É o coração de Deus que estava no coração de Davi. Então apaga aquelas mensagens, queima aquelas cartas. O ex-namorado, a ex-namorada, queima tudo, em nome de Jesus. Queima aqueles cartões. O ursinho, não queima não. Dá para um amigo, amigo não, porque um amigo com ursinho é outro problema também. Dá para alguém. Dá para o bazar da igreja. Sabe, você olha para o urso, lembra do infeliz. Olha para o urso, lembra do infeliz. Não pode se livrar do infeliz. Se livra do urso. Deixa passar, cara. Esquece. Decide perdoar. Expulsa esse fantasma dos civeus sobre a sua vida. Civeu é gente má, é gente que era para te ajudar, gente que era para te colocar para cima, mas insiste em lhe prejudicar. Abandona essa turma, cara. E em Cristo, siga o seu caminho. Agora, se o Civeu voltar e pedir ajuda, ou o Saul, ajuda ainda, mas desconfiança confiante. Não se dá também de coração todo bobinho, toda bobinha. Não. Mantenha distância. Mas não azeda o coração, tá? Não azeda o coração. É assim, amados. Eu encontro pessoas no caminho aí, são 30 anos de ministério, gente. Muitos Civeus já passou pela minha vida. Eu sigo o meu caminho, eu não mudei, gente. E eu não vou permitir que no meu coração tenha pendências. E eu também não quero a lança deles, não. Devolvo todas. Porque lança é para gente mal intencionado. Gente de bem não anda com lança. Gente de bem confia no Senhor. Uns confiam em carros. Aleluia. Outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Eu sou mais Deus. Sou mais Deus comigo do que Saul que quer me prejudicar. E eu não vou aproveitar nenhuma oportunidade. No capítulo 31, Saul está morto. Um amalequita miserável, desgraçado, leva dizendo uma notícia para Davi, que ele havia matado. O que Davi faz? Mata o cara. Quem é você? Para ter matado o ungido do Senhor.
Ele fez uma festa porque o inimigo morreu. Ele disse: a minha vingança terá sabor de mel. Quem me viu passando pela prova e não me ajudou. O melô do ressentido, gospel? Não. Ele disse: não. Eu não vou celebrar a morte de quem me prejudicou. Quando morreu Abner, ele disse: caiu um gigante em Israel. Eu não vou. Mesmo Abner tendo defendido Isbosete num golpe de estado contra Davi. Porque o nosso coração não foi criado para Deus ou por Deus para ser usina de ressentimentos. Só consegue seguir em frente quem deixa o passado para trás. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona, porque é por isso que tem ceia do Senhor hoje. É para você que é crente, é batizado, é membro dessa igreja, e tem a classe de batismo terça-feira, para você que não está participando da ceia, mas esse ano você vai dizer: eu vou terminar 2025 participando da ceia, porque eu sou nova criatura. E tem gente aqui que já vai estar na classe. Já me falou que vai estar na classe. Terça-feira, 19 horas, entrada pelo portão azul. André está esperando você. Suba aí esse prédio, vai ter uma sala lá em cima, aguardando você. Mas queridão, queridona, olhe para mim. Diga: Deus, eu não vou passar mais uma ceia com coisa no meu coração. Porque eu aprendi que o fantasma da traição não vai me azucrinar mais. Não vai mais tirar meu sono. Não vai. Não vai tirar mais o meu apetite, não vai mais roubar a minha paz. Eu não vou mais carregar no meu coração lutas que já foram vencidas por Jesus. Eu não vou. Em Cristo, eu vou seguir o meu caminho. Vou perdoar. Vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance. Desconfiança confiante. Mas eu não vou lançar em rosto. Eu não vou bater. Eu não vou revidar. Eu não vou dar o troco. Não. Eu vou prosseguir. Vou pedir para o Senhor lavar meu coração. Enquanto você está pensando, orando, pensa mesmo. Pensa mesmo. Examine o seu coração agora. Participa da ceia, queridão. Porque isso vai te ajudar, queridona. E você que não é batizado, repito, terça-feira vem aqui. Porque a ceia renova votos que a gente precisa fazer diante de Deus. Repetidamente. Eu chamar os nossos diáconos para estarem a postos, os músicos já chegando. Convidar a igreja a ficar em pé, por favor, para estarmos nesse momento tão importante para a igreja, de celebrarmos ao Senhor
por tudo aquilo que Ele fez por mim, fez também por você. Nós só podemos ou só poderemos e só poderíamos seguir em frente foi por causa de Jesus Cristo. Ele nos concedeu a possibilidade de seguirmos em frente. O perdão é Ele, é por causa dEle, é por Ele nos concede a possibilidade de perdoar, porque fomos perdoados totalmente. E é por isso que nós podemos seguir em frente. E você que é membro desta igreja, ou membro de alguma outra igreja, esteja em comunhão, vai poder participar também conosco. E quero agradecer aos nossos amados que estiveram conosco até o momento, acompanhando toda a mensagem, todo o culto. E nós estaremos encerrando a mensagem. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. E, se possível, esteja conosco presencialmente da próxima vez. Vamos